Sexta mensagem. E essa foi a evolução das transformações, por esse meio ser um meio adequado a chegarem e voltarem para de onde todos saíram. Saíram do mundo racional e agora todos de volta para o mundo racional, por meio do desenvolvimento do raciocínio e da evidência racional, dentro da fase natural da natureza, fase do aparelhamento com o mundo racional. A fase em que a classe de todos é de aparelho racional, desenvolvendo o raciocínio para ficarem aparelhados com seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E aparelhado com o mundo racional, voltando assim para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Está aí a volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Mas tudo por evolução natural da natureza, devido à origem de todos ser racional. E por isso estão nessa classe de animal de origem racional. E tudo tinha que chegar ao seu fim um dia. Porque tudo na matéria é assim, tem princípio e tem fim. E tinha que chegar o fim desta classe de origem racional e não permanecer a vida inteira como matéria de origem racional. Tinha que chegar o fim desta classe, porque na matéria tudo é assim, tem princípio e tem fim. Como sua vida e todas as vidas têm o seu princípio, terão o seu fim. E tinha que chegar o fim do que está fora do seu verdadeiro mundo, o mundo racional, e voltar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Porque todas as fases tiveram o seu princípio, tiveram o seu fim. E assim a fase racional teve o seu princípio, tinha que ter o seu fim. E o fim de todos desta fase de desenvolvimento do raciocínio é voltarem para o mundo racional por o raciocínio ser de origem racional. Todos assim voltando com a maior naturalidade para o seu verdadeiro estado natural de ser, de racional puro, limpo e perfeito. Porque não eram seres daí, desta vida provisória e passageira. Agora todos sabendo, por passarem a se conhecer, como aí vieram parar como sofredores imortais. E como saíram do seu verdadeiro mundo para assim ficarem, por entrarem pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso, e começaram a progredir por conta própria, e até hoje estão como começaram, todos progredindo por conta própria. E por isso todos fazendo o que têm vontade, a vontade de fazer e desfazer do mundo que fizeram para sofrerem as consequências. E aí todos ficaram desconhecidos de si mesmos, devido à infinidade de transformações que passaram nessas 21 eternidades. Hoje todos se conhecendo e por isso sabendo o que são, por que assim são, de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. Passando todos a se conhecerem, e todos sabendo o porquê que assim ficaram perdidos sem se conhecerem, pelas transformações que fizeram, não podiam nunca se conhecer, porque desconheciam por completo antes de assim ser o que era. E essa era a vida do animal racional, viver sem se conhecer. E por isso ninguém nunca soube como todos vieram parar aí como estão, nessa classe de sofredores imortais sem saberem o porquê todos assim são. E assim vivendo completamente desconhecidos de si mesmo, sem saberem por que foram feitos assim, por não saberem que o mundo degenerado e deformado foi feito pelos degenerados e deformados que aí estão. E que hoje, todos sabendo como foi o início, que entraram pela parte que não estava pronta para entrar em progresso. Para ver que esse mundo deformado foi feito pelos deformados. Esse mundo degenerado foi feito pelos degenerados. Esse mundo poluído foi feito pelos poluídos. Esse mundo enfraquecido foi feito pelos enfraquecidos. Esse mundo dos pensadores e imaginadores foi feito pelos imaginadores e pensadores. E por isso todo o progresso artificial e cultural que aí está feito
foi feito pelos imaginadores e pensadores, que pensando fizeram tudo, imaginando fizeram tudo que aí está feito, todo esse progresso artificial e cultural. Mas por não saberem o porquê de si mesmo, não sabiam por que assim eram. Ferramenta da dona do pensamento e da dona da imaginação. O que a dona do pensamento queria que sua ferramenta fizesse, transmitia o pensamento na máquina de sua ferramenta. E a ferramenta ia executar o que estava pensando. E assim a imaginação da mesma forma, para verem que foram feitos e preparados como ferramentas da dona do pensamento e da dona da imaginação. Ou estão vendo, sabendo que tudo que existiu e existe foi feito pela dona do pensamento e a dona da imaginação. A dona da imaginação queria que sua ferramenta fosse fazer isso ou aquilo. A dona da imaginação transmitia a imagem na imaginação de sua ferramenta. E a ferramenta ia fazer e executar o que estava sendo transmitido na imaginação, para verem que foram ferramentas da dona do pensamento e da imaginação. Porque todos pensavam e ninguém sabia por que pensava. E por isso se esquecia. Todos imaginavam e não sabiam por que imaginavam. Porque não eram donos de sua imaginação, como não eram donos de sua vida. E assim quem fez tudo que existe foi a dona das imaginações e a dona do pensamento. E por isso tudo que foi feito foi pensando e imaginando. Por isso quando nasciam nada sabiam. Para saberem o que sabem foi preciso aprenderem. E aprendendo sempre até morrer, sem concluir o verdadeiro saber a não ser agora, pelo desenvolvimento do raciocínio todos passaram a se conhecer. A saberem quem são, porque todos assim são, de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. E por passarem a se conhecer para quem se conhece, não há mais mistérios, nem enigmas, nem fenômenos. Por quê? Porque passou a se conhecer. Sabe de onde veio e sabe para onde vai, como veio e como vai. Sabe antes de serem assim como são o que eram, racionais, puros, limpos e perfeitos. E porque deixaram de ser o que eram para serem o que são, por entrarem pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso, e começaram a progredir por conta própria, como até hoje todos aí estão progredindo por conta própria. Para verem se esse mundo existe, quem fez este mundo existir, todos que estão existindo nele. Para ver que quem fez este mundo deformado foram os deformados que aí estão com essa vida provisória e passageira. Quem fez este mundo degenerado são os degenerados que aí estão, que estão sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos, por entrarem pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. E começaram a progredir por conta própria, e por conta própria estão, sem terem com quem contar, porque não estão aí por conta de ninguém, sim por conta de si mesmo. E por isso não têm onde se agarrar, porque não estão aí por conta de ninguém, sim por conta de si mesmo. E é por isso que nunca encontraram o dono desse mundo degenerado e deformado. Porque os donos dessa degeneração e deformação, os iniciantes aí estão. Como se fizeram pelas transformações que passaram, se fizeram assim como aí estão, como aparelho de reprodução, fazendo todos assim como são, degenerados, deformados, poluídos e enfraquecidos. Porque assim começaram, a entrarem pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso, a progredirem por conta própria. E até hoje aí estão, progredindo por conta própria, como começaram, como máquinas de reprodução. Completamente todos desconhecidos do porquê que assim são, devido às 21 eternidades que passaram, se transformando nessas classes todas que passaram,
na fase de monstros, na classe de monstros, na fase de selvagem, na classe de selvagem, na fase de bicho racional, na classe de bicho racional, na fase de animal racional, na classe de animal racional. E agora, na fase racional, na classe de aparelho racional. Dentro dessas 21 eternidades passaram por uma infinidade de transformações diferentes de classes e de fases. Tinham mesmo que perderem todo o vínculo do passado, ficarem completamente sem saber. E por isso todos aí nascendo, vivendo sem saberem porquê, esquecidos por completo de todo o seu currículo de antes de ser. E assim todos vivendo como verdadeiros perdidos nesse mundo de matéria sem saberem porquê, por viverem completamente desconhecidos de seu ser. Pelas transformações que passaram, tinham mesmo que assim serem, devido ao grande enfraquecimento, esqueceram todo antes de ser. Porque enfraqueceram demais por tudo ir poluindo, e quanto mais poluídos, mais enfraquecidos. Chegaram a esse ponto de ninguém saber dizer o porquê que assim são. E de onde todos vieram e para onde todos vão. Todos vivendo assim desconhecidos de si mesmo por completo. Nessa categoria de bicho racional sem saber porquê. Nessa classe de animal racional sem saber porquê. Esse era o estado de que ninguém sabia o porquê que assim era. Por todos viverem sem se conhecer. E por não os conhecer era a causa de manter em mistério o seu verdadeiro ser, em enigma e em fenômeno. Essa era a vida da lapidação em que todos sofriam, por sem saberem dizer porque eram assim, por ninguém se conhecer. E a vida só parecia que era o que não era. Esse era um mundo desconhecido dos seus autores, que por viverem sem se conhecer ninguém sabia dizer o porquê este mundo existia. Por todos ficarem desconhecidos de si mesmo, era causa de não saberem que esse mundo degenerado foi feito pelos degenerados que aí estão. Tudo isto por viver sem se conhecer. Ninguém sabia o porquê que assim era, porque ninguém se conhecia. Hoje é que passaram a se conhecer e dizendo, é verdade. É por isso que desde o princípio do mundo se procura de todas as formas, jeitos e maneiras o dono desse mundo e nunca foi encontrado. Hoje é que estamos vendo que o dono deste mundo nunca existiu, o suposto dono. A suposição que fazíamos hoje está aí provado e comprovado com base com lógica, que esse mundo foi feito por nós mesmos que aqui estamos e que fizemos ele igual a nós mesmos, deformado, degenerado, poluído, enfraquecido e desregulado. Fizemos esse mundo igual a nós mesmos. Se éramos racionais, puros, limpos e perfeitos. Existia uma planície que não estava pronta para entrar em progresso. Os tantos entraram pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. Até hoje aqui estamos, progredindo por conta própria. Mas, por vivermos sem nos conhecer pelas transformações que passamos, imaginávamos que esse mundo degenerado e deformado fosse feito por algum degenerado e deformado igualmente ao que fez. E hoje estamos vendo, sentindo a realidade absoluta e positiva, de que se esse mundo existe, quem existe nele é que fez ele igual a si mesmo, degenerado, deformado, poluído, enfraquecido, desregulado e cheio de defeitos. E por isso continuamos progredindo por conta própria como verdadeiros mentores de tudo. Sem sabermos por que éramos mentores de tudo, por vivermos sem nos conhecer. Hoje estamos sabendo quem somos, do porquê que assim somos feitos e quem nos fez. Assim fomos preparados como ferramenta da dona do pensamento e da dona das imaginações. Então quem fez tudo que existe foi a dona do pensamento e a dona das imaginações. E nós sempre ferramentas das duas vidas que sempre comandou as suas ferramentas.
para ver que tudo foi feito no mundo, foi feito pensando e imaginando. Para ver que hoje é que sabemos quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos e para onde vamos, como viemos e como vamos. É por isso que parecia que éramos tudo aparentemente, verdadeiramente nada éramos. Porque éramos comandados por essas duas vidas, a dona do pensamento e a dona das imaginações. E por isso ninguém fazia coisa nenhuma sem pensar. Primeiro pensava, recebia transmissão da dona do pensamento para a ferramenta fazer o que estava sendo transmitido no seu pensamento ou na sua imaginação. Com o pensamento parado não se fazia nada. Sem imaginar não se fazia nada. Só se fazia tudo quando imaginávamos. Hoje é que estamos nos conhecendo e vendo que somos ferramentas da dona da imaginação e da dona do pensamento. Porque com o pensamento parado não se fazia nada. Como dormindo, o pensamento e a imaginação não fazem nada. É verdade. Até que chegou o fim dessa nossa lapidação. Assim falando o infante, dizendo, temos mesmo que tratar de ler toda essa obra e reler, para desenvolver todo o nosso raciocínio. E sabemos quem somos, o porquê que assim somos e de onde viemos e para onde vamos. A dona do pensamento, a vida que fez a minha vida e todas as vidas que existem. E é quem fez todos os alimentos para alimentar as vidas que fez. E perguntando, quem é a vida que fez a sua vida e todas as vidas? A natureza. E quem botou esse nome de natureza? A dona do pensamento e da imaginação é quem fez todos os nomes que existem. Porque todos os nomes foram dados pensando e imaginando. E quem fez a natureza? A planície que não estava pronta. Que por não estar pronta se transformou nessa deformação, poluição e enfraquecimento. E por isso são seres enfraquecidos e desequilibrados. E para desenvolver o raciocínio tem que começar do primeiro livro de cultura racional e fazer todos os cursos. O primeiro muito simples, o secundário e o superior. E conhecer a prova e a comprovação da prova e da escrituração. E conhecer o histórico para desenvolver o raciocínio, a evidência racional e o aparelho racional. E é por isso que o homem foi considerado o Deus da terra. Porque os homens contam com os homens e não com coisas imaginárias, sem base, sem lógica, sem princípio, sem fim. É por isso que o comando da vida da terra está sob as ordens do Deus homem, dos deuses homens. Por quê? Porque o causador da existência desse mundo são os habitantes que aí estão, que iniciaram quando entraram pela parte que não estava pronta para entrar em progresso. Progredindo por conta própria, como até hoje aí estão. Progredindo por conta própria, fazendo uso da vontade para a vontade ser livre. E aí estão como começaram, progredindo por conta própria. Mas por viverem sem se conhecer, é que supunham que existisse, imaginando, um ser imaginário que tivesse feito esse montão de ruínas e que, por assim ser, todos sofredores e mortais. E hoje não passarem a se conhecer, todos vendo e sabendo quem são os donos dessa degeneração e deformação. São os que aí estão sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmo. A dona das imaginações para a lapidação de todos mais suavemente, criou essa infinidade de criadores diferentes uns dos outros e imaginários. E por isso na Terra existe uma infinidade de deuses, todos diferentes uns dos outros, criados pela dona das imaginações. Criando essa infinidade de seres imaginários que nunca conseguiram, por serem imaginários, por serem seres da imaginação, nunca conseguiram fazer a paz e manterem a paz no mundo e a paz de todos. Por quê?
por serem coisas imaginárias feitas pela dona da imaginação. Para quê? Para marcarem passo suavemente, para dar tempo de todos serem bem lapidados. Para uma lapidação mais suave, mais cheia de confortos sugestivos, emocionados, para abrandar e quebrar os gênios das feras bravias, para dar tempo de eliminar a rudez, o atraso e a brutalidade, com a lapidação feita pela dona do pensamento e a dona da imaginação, para verem que tudo que existiu e que existe foi preciso e necessário para domesticar as feras bravias, como já foram ferozes no início da fase de animal que não existia instrução. Eram ferozes, rudes, atrasados e embrutecidos. Os que são civilizados ainda são, como estão vendo que fará em outrora. Como não eram, nas fases passadas como não eram. Nas civilizações que se passaram como não eram. Para ver que tudo que a dona do pensamento fez foi necessário e preciso para a lapidação da rudez, do atraso e da brutalidade, por estarem numa categoria dividida em duas classes, racional e irracional. Para ver que a categoria é a causa da classe, por não haver efeito sem causa. E por estar nessa categoria, foi preciso e necessário a dona do pensamento e da imaginação fazerem esse progresso artificial e filosófico para a lapidação do bicho racional, para extermínio da rudez do bicho, para ver o atraso do bicho, a brutalidade de bicho e a rudez de bicho. E por tudo isso ser feito para isto, é que aí estão nesta classe de sofredores imortais, sendo lapidados pelos feitos do pensamento e da imaginação, através de suas ferramentas, que é o bicho racional ou que são os bichos racionais. Para ver que tudo isso que existiu e que existe foi necessário e precisa existir, para a lapidação de todos que aí estão vivendo o desconhecido de si mesmo. E por isso ninguém sabia o porquê que todos assim são. Ninguém sabia de onde todos vieram e ninguém sabia para onde vão. Por que ninguém sabia? Por ninguém saber o porquê todos assim são. E por tudo ser imaginário, era encerrado nos mistérios, nos enigmas e no infinito. Por tudo ser um progresso imaginário da dona das imaginações, que é a energia magnética. E tudo foi preciso assim ser para marcarem passo, para dar tempo nesse marca-passo, de todos serem bem lapidados pela dona do pensamento e da imaginação, sendo assim todos preparados para poderem ter condições de passarem a se conhecer na fase do desenvolvimento do raciocínio, que é a fase racional. E por isso ninguém sabia dizer porque vivia, todos vivendo sem saberem dizer porquê. E por não saber dizer porquê, os mistérios, enigmas e os fenômenos e os indecisos de tudo eram mantidos por todos que viviam sem se conhecer. E por isso ninguém sabia dizer porque era um sofredor imortal. Só viam que sofriam e morriam, sem saberem dizer porque eram assim, por não saberem porque eram assim. E todos assim vivendo completamente desconhecidos de si mesmos, olhando para o mundo como um bicho, por estarem na categoria de bicho, olhando para o mundo e não sabendo dizer o porquê dele, nem o porquê de sua existência nele. E assim vivendo sem se conhecer, sem conhecer o mundo que está vivendo, e sem saber dizer o porquê dele e o porquê de sua existência nele. Vivendo com esta vida amargurada de sofredor imortal, sem sossego a vida inteira, e sem saberem dizer o porquê que aí estavam desta maneira. E assim todos vivendo como cegos de olhos abertos, por viverem sem se conhecer, por viver sem saber dizer o porquê que todos existem e tudo existe, sem ninguém conhecer a causa e o antes de ser a causa da existência de tudo. Por quê?
porque passaram essas 21 eternidades com uma infinidade de mudanças. Tudo que se transforma muda de uma forma para outra, de uma vida para outra. E por assim virem se transformando, perderam noção do antes de ser assim como é, o que era. E o antes de tudo assim ser o que era. E assim nessa classificaram de animal racional, marcando passo para dar tempo da lapidação do animal racional. Agora todos passaram a se conhecer, todos sabendo quem são e o porquê que assim são, de onde todos vieram e para onde todos vão. Agora todos cientes do que devem fazer, que é tratarem de desenvolver o seu raciocínio, para voltarem para o seu verdadeiro mundo, mundo racional, lendo e relendo, desde o primeiro livro, para o correto desenvolvimento do raciocínio e da evidência racional. Os todos alegres e felizes e contentes, por tirar todos os pesadelos que existem por viverem sem se conhecer. Os pesadelos assim se findando, e os mistérios terminando,